Agora a gente já vai mudar completamente de assunto e eu vou chamar o nosso convidado de toda segunda-feira, né? Vou chamar o nosso amigo Hugo Lemos para a gente falar um pouquinho sobre os números da pandemia de Covid-19 na última semana. O Hugo vai trazer análise para a gente de como é que está a distribuição dos casos por bairro e também na zona rural, e também vamos fazer a leitura da região centro do estado, de como é que estão os números aqui na região centro do estado, também de como é que estão essas distribuições de casos aqui no Sertão Central. Nosso amigo matemático Hugo Lemos vai destacar isso para a gente agora, ele já está aqui conosco, dividindo tela. Hugo, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar compartilhando esses números com a gente. Bom início de semana para você. Boa tarde, Stan, boa tarde a todos, né, que a gente tem uma semana abençoada, pelo menos leve e tranquila, né, nesses tempos tão turbulentos que estamos vivendo, e com essa esperança nessa vacina aí para acelerar. Toda semana a gente tem essa esperança para que a gente veja menos pessoas sofrendo, que nós estamos sofrendo aí, que a vida comece a retomar. É isso aí, é isso que a gente quer. E vamos começar com os números, então, da pandemia da última semana aqui no município de Quixeramobim, na região centro do estado, para a gente saber como é que foram esses últimos dias aqui na nossa cidade. É com você, Hugo. Bom, Quixeramobim a gente está numa estabilidade alta, os números são altos ainda, mas pelo menos a gente não teve um aumento como o Quixadá teve, e a gente tem mantido uma estabilidade num topo, digamos assim, né, um platô alto. E a gente você vê que há poucos dias nós passamos 5 mil casos e agora a gente já chega a 5.617, ou seja, em 2 semanas já mais de mais de 500 casos, e aí já nós vamos estar extrapolando aí, com certeza os números não diminuem tão rápido assim, os 6 mil casos. São 5.084 altas e 171, infelizmente, 171 óbitos. A região centro, daqui a pouco a gente vai ver, nós estamos numa situação de óbitos muito alta. O Sertão Central está numa situação bem delicada. Inclusive saiu uma manchete colocando os níveis do Sertão Central em altíssimo, né, altíssimo risco. E assim, eu queria validar isso, é realmente real, o nosso Sertão Central está passando uma situação bastante delicada. Bastante delicada, inclusive mereceu a atenção do próprio governador Camilo Santana na live da última sexta-feira, né? Ele falou que justamente o leste, o Jaguaribe e o Sertão Central estão realmente passando por uma situação mais delicada nesse momento no estado em relação à pandemia. Isso justifica justamente esse número aqui de Quixeramobim, né? Na última semana foram 10 óbitos, né, Hugo? Então a gente está vendo aí a repetição da pirâmide do ano passado, a gente está vendo aí, já vemos 3 semanas altas, né, são 11 óbitos, uma quedinha para 8, depois 11 de novo, e agora 10 óbitos, e a tendência é de manter esse número, por conta da quantidade grande de casos que nós temos. Mais casos, mais óbitos, isso já ficou bem claro, o Hugo já explicou isso bastante para a gente. Toda segunda-feira. Vamos continuar vendo os números para a gente ver como é que foi essa disposição de casos pela semana, Hugo, é contigo. Olha, o que eu estava acabando de falar agora, a gente tem um platô, né? A gente tem um certo platô, porque a gente vem ali com esses números de casos por semana, vem se mantendo ali entre 400, né? E tudo 350, 400, ou seja, é um número muito alto. Se eu comparar que o pico do ano passado foi 192, é um pico absurdo. Então a gente é como se tivesse subido uma montanha mais alta e ficamos lá em cima daquela montanha mais alta, né, e ainda não tem baixa, né, não tem baixa, mas pelo menos estabilizou nesses números, não cresceram mais, como Quixadá, que cresceu para mais de 700 casos ativos, como Boa Viagem, que está também numa situação tem mais casos que a nossa cidade, embora o município seja menor. Mas essa estabilidade é uma estabilidade alta, são números muito altos. A gente vê a pirâmide, a curva, nesse desenho a gente vê bem claramente que ainda nós estamos num patamar bem elevado. Embora a gente tenha essa estabilidade, mas como o bem falou, né, é uma estabilidade alta, justamente isso preocupa e acende aquele alerta sempre para a gente. E aí a média móvel ela também oscila dentro desse quadro, né, Hugo? Isso, ela vai oscilando, a gente vê que teve seu pico, e ali, graças a Deus, não voltou a ter esse pico, mas está
se mantendo assim. A gente, na verdade, tem que descer um pouco mais a patamares que a gente estava, por exemplo, no mês de dezembro, que seria um pouco mais tranquilo para nós, né? E, enfim, mas ainda uma média móvel de 50, ou seja, uma média móvel de 50 casos diários em média na última semana. É uma média móvel muito alta ainda, à vista, é o dobro da do ano passado, que foi de 27. E vamos continuar vendo os números para a gente chegar, e a testagem também é bastante alta, né? 817. Mostra que tem gente procurando, e outra coisa, essa semana o número de casos confirmados foi bem superior aos descartados. Nós tivemos 354 casos confirmados contra 228 descartados. Então, se a gente vê aí um aumento das confirmações, o que não é um bom sinal naquele número que está aguardando, né? Que eu sempre coloco aqui, às segunda-feiras, a gente olha para o número que está aguardando. Se a matemática se manter dessa semana, se eu tenho 235 pessoas aguardando, mais da metade dessas pessoas vão dar positivo, que não é um bom sinal, que a gente tinha, em média, metade das pessoas dando positivo. Isso é um acréscimo de casos confirmados. Isso chama bastante atenção, esse número. E aí a gente chega aos casos em acompanhamento, hoje são 351, né, Hugo? Isso, são 297 estão em casa, 54 estão hospitalizados. O número deu uma leve reduzida na semana de hospitalizados, me animou um pouco, mas voltou a subir, mais de 50 pessoas hospitalizadas. E aí agora nós vamos distribuir esses casos para a gente ver. Pois é, vamos ver como é que está a disposição dos bairros e também nos distritos. Bom, aí a gente tem aí, Elistênio, os casos hospitalizados, né? São as pessoas que estão hospitalizadas ou no Sertão Central ou no Pontes Neto. Sertão Central, Pontes Neto e UPA, né? A UPA geralmente é apenas aquela entrada de pessoas, né? Na hora que, a porta de entrada do sistema de saúde, a grande verdade, né? Então a gente tem aí, fazendo a leitura dos dados, a gente tem 6 pessoas do Conjunto Esperança. O Conjunto Esperança está muito preocupante a situação. Eu chamo a atenção, já é a terceira semana que o Conjunto Esperança está em alta. Já a gente vai ver que ele é um dos bairros que mais tem casos infectados. E a gente tem 6 pessoas internadas do Conjunto Esperança. 5 da Maravilha e 5 da Damião Carneiro, 4 do Centro, 4 do Caxias, 4 de Monteiro de Moraes, 3 do São Miguel, 2 do Uruquê, do Edmilson Corrêa, do Jaime Lopes, do Jair Machado e dos Paus Brancos, e uma pessoa do Antônio Cisnando, São Carlos, Betânia e Passagem. Essa é a distribuição daqueles mais de 50 casos que estão hospitalizados, né? E as pessoas que estão com o vírus ativo, mas que estão em casa, estão em tratamento domiciliar, Hugo? Olha, continua a Edmilson Corrêa sendo o bairro com maior incidência, não diminui, né, Alexandre? A gente vê que às vezes o Salviano Carlos, que já teve, melhorou e tudo, mas o Edmilson Corrêa é um bairro que não melhora essa disseminação do vírus. Eu acho que as pessoas chamam a atenção dos moradores do bairro, porque é uma atitude não só, a gente não pode esperar só o governo, é uma atitude nossa, como ser humano, para a gente tentar melhorar. E é o bairro com maior atividade do vírus hoje de Xaramim há mais de um mês, né? Ele sempre está ali com o maior número de casos. E aí nós temos 38 casos na Edmilson Corrêa, olha como Esperança, que volta a chamar a atenção, 33 casos, Salviano Carlos 25, Centro 22, Maravilha 20, Monteiro Moraes 19, José Machado 16, do Caxias 15, Antônio Cisnando 14, Coab 6, Jaime Lopes 5, Depósito 4, Vila Betânia e José Aurélio Câmara 3, também 3 no Planalto Sabonete, 2 no Jardim Norte 2 e 1 no Jardim Norte 1. Então, atenção, bairro de Edmilson Corrêa de Vasconcelos, atenção ao Conjunto Esperança também, passa da casa dos 30, né? Pessoal, vamos ter cuidado, vamos redobrar os cuidados aí no bairro, né? Em relação a essa doença. Essa doença, sim, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um é fundamental nesse momento. Vamos fazer cada um a nossa parte. Você que está me ouvindo aí no bairro, faça a sua parte, ajude aí a gente tentar diminuir esses números. E nos distritos, Hugo Lemos, como é que está a situação? Bom, nos distritos, né, o Distrito de São Miguel deu uma melhorada, mas ainda tem 10 casos ativos lá. A sede rural continua alto, a sede rural que é logo aqui perto,
19 casos na sede rural, 10 no São Miguel, 7 no Uruquê, 7 na Minho Carneiro, 2 na Berilândia, no Cangati, no Belém, na Passagem, na Manituba, e 1 em Paus Brancos e 1 em Lacerda. Isso mais ou menos como está o distrito. A gente vê que tem cada vez mais, tem mais incidência de casos nos distritos. Essa sede rural, gente, compreende aqui essas comunidades mais próximas à cidade de Quixeramobim, né? Que aí são consideradas como essa sede rural. Eu digo, por exemplo, Parelhas, né, Pedreiras, essas comunidades que ficam bem mais próximas da sede são popularmente conhecidas como sede rural. E aí os leitos, Hugo, quase tudo ocupado no Sertão Central, né? Subiram 15 leitos de enfermaria no Sertão Central. Olha só, nós tínhamos 88 leitos disponíveis, hoje temos 103. Dos 103, 99 estão ocupados. Então, quer dizer, subindo a demanda e sobe a lotação, então, ou seja, não dá vencimento, né? As UTIs ainda não subiram, são 56 UTIs totalmente lotadas. No Pontes Neto nós temos 15% de ocupação, acho que devido a esse aumento no Sertão Central, muitos devem ser transferidos, e na UPA tem 2 pessoas aguardando a inserção no sistema de saúde. Os leitos do Pontes Neto e da UPA são muito flexíveis justamente por conta dessa situação do Hospital Regional do Sertão Central. Claro, as pessoas são transferidas mais para lá por conta de toda a estrutura, né? Tem estrutura bem maior para receber esses pacientes. É por isso que lá a gente vê esses números assim mais cheios. Bom, vamos começar essa distribuição no Sertão Central e a taxa de mortalidade da última semana, Hugo, por favor. Olha, Alexandre, assim, é muito preocupante o número de óbitos que nós estamos vendo no Sertão Central ultimamente. Esse número de Quixadá impressiona, né, cara? Impressionante. Eu verifiquei umas 3 vezes para ver se eu acreditava o número. São 17 óbitos em uma semana. É um número muito alto, mas condiz com a realidade da cidade. Se a cidade está com 700, 800 casos positivos há mais de 3 semanas, evidentemente que o número de óbitos vai aumentar. Não tem como. É proporcional a coisa. Aumentou o número de casos, aumenta o número de óbitos. Hugo, então, em uma semana de Quixadá foi quase a metade dos óbitos do Quixeramobim do mês passado inteiro, né? Em uma semana. Inteiro, né? Em uma semana. Aí você imagine aí quantos óbitos vai fechar em Quixadá, né? Um mês. Rapaz. Mas, dito assim, Quixadá está com mais de 700 casos de Covid, em torno de 700, a média de 700 semanais, há mais de 3 semanas. Isso ia impactar e chega. Né? É uma coisa que eu digo há muito tempo no programa. Primeiro chega a alta de casos, depois chega a alta de óbitos. Se a alta de casos subiu, se subiu muito a alta de casos, lá na frente, 15, olha só, olha como casa. 3 semaninhas depois, nós temos um número de óbitos dessa natureza. Volta um pouquinho para a gente fazer a leitura dos óbitos aí na região e o Hugo traz os números para a gente. É com você, Hugo. Bom, Quixeramobim continua liderando, né, em uma liderança que não é legal. Foram 10 óbitos essa semana, 171 no total. Em Canindé, 10. Olha que Canindé também está indo a óbito muita gente há algum tempo. São 10 óbitos, foi a 148, Quixadá foi a 138 com 17 óbitos em uma semana. Boa Viagem, 4 óbitos, foi a 79 no total. Pedra Branca com 3 foi a 51, Senador com 1 foi a 41, Itatira com 2 foi a 37, Madalena com 1 foi a 30, Choró não houve óbitos e Banabuiú com 1 foi a 11. Mais uma vez, mais uma semana, apenas um município do Sertão Central não registrou óbito. Realmente bastante complicada a situação aqui da nossa região. E aí a gente a gente viu os óbitos, agora a gente vai ver a quantidade de casos que foram confirmados na semana. E aí você justifica tudo aquilo que disse, né, Hugo? Isso. Aí o Quixadá está com 2 semanas que tem mais de 500 casos na semana. Então são 1.000 pessoas. São 1.000 pessoas. Se a taxa de mortalidade de Quixadá é 2%, de 1.000 pessoas vão morrer 20 pessoas. Desses casos novos agora, da semana passada e dessa, serão mais 20 óbitos nos próximos dias, pegando apenas a proporção matemática que está acontecendo. Lógico que a gente torce que não, mas o comportamento da pandemia desde o começo, ela apresenta isso, né? Então, Quixadá com 516 óbitos, Quixeramobim com 354 óbitos, casos, perdão. Canindé seguido com 261, Boa Viagem, olha Boa Viagem, 218 casos em uma semana, do tamanho do município que é Boa Viagem. Banabuiú preocupa 135,
Senador 101, Itatira 86, Madalena 48, Pedra Branca 40 e Choró 18. É realmente uma situação bastante delicada no Sertão Central, né? E aí a gente chega ao mapinha e o mapinha todo amarelinho, né, Hugo? Nós estamos numa estabilidade, mas como eu disse, é uma estabilidade alta. Olha os números: 491 pessoas doentes em Boa Viagem, 351 pessoas doentes em Xeramubim, 695 em Quixadá, 167 em Banabuiú, 98 no Senador, 76 na Madalena, 168 em Itatira e 112 no Canindé. São números extremamente altos, né? São números altos, é uma estabilidade. Mas lá em cima, né? Mas lá em cima, de todos os municípios, né? Então, aí embaixo a gente tem Pedra Branca com 85, Choró com 46, e o Banabuiú é a segunda semana de alta, chega a 167. Banabuiú, houve épocas que tinha 6, 7, 9 casos. Se você comparar um crescimento desse, é um crescimento absurdo e vertiginoso. É verdade, é verdade. Então, nossa região está em estabilidade, como mostra aí o mapa claramente, porém uma estabilidade lá em cima, né? A gente queria que fosse lá embaixo, mas infelizmente os números mostram que é aquela estabilidade lá em cima. Isso preocupa bastante, chama atenção, mais uma vez, na nossa região do Sertão Central para essa situação. Vamos então ao mapa que a gente mais quer ver, Hugo Lemos, é o mapa da vacina, da vacinação. A nossa cidade avançou para a fase 3 de vacinação, pessoas com comorbidades. Aí eu já elenquei, inclusive no começo do programa, que dentro das comunidades também, das comorbidades, tem essa série de prioridades também, né? Mas um novo público que começa a ser vacinado a partir dessa semana, e isso já dá um ânimo maior também, né, Hugo? Com certeza. Ver a vacinação avançar nos enche de esperança, né? E ver esses números melhorarem também. Por exemplo, o senador já chega a 19%, praticamente 20% da população vacinada, Pedra Branca 17%, Quixeramim 17%, Boa Viagem 16%, Canindé 15%, Choró 14%, Madalena 13%, Itatira 15%. Quixadá que não consegue, assim, eu fico, às vezes, a gente descobrir o que é que acontece em Quixadá. 13% da população vacinada, Banabuiú com 13%. Então a gente vê que os municípios estão avançando. É bom ver o nosso município avançando nisso, porque o que a gente quer é que esse mapa aí esteja bem verde escuro, né? Essa denominação que a gente usou do verde escuro, para que a gente possa melhorar, que a gente quer melhorar, que a gente chegue o quanto antes pelo menos, não falo mais, né, Alexandre, voltar a vida ao normal, mas pelo menos a gente ter tranquilidade, porque nós estamos vivendo uma tensão muito grande, perdendo pessoas importantes a cada dia, pessoas importantes para o município, importantes para nós pessoalmente, e é muito sofrimento. Eu acho que a população está muito sofrida, fora as pessoas que estão com medo, estão temerosas, que estão sem emprego, estão passando fome, que não podem retomar atividade econômica, enfim, são muitos problemas. O nosso país está brigando ainda nessa ideologia política, e era para estar todo mundo concentrado nessa vacina, para poder vacinar e assim a gente sair dessa situação. É realmente uma situação delicada e assim, o fim de semana também foi muito pesado com todas essas informações, e hoje também a gente foi pego, assim, agora pela manhã com o falecimento do nosso amigo, o pai do nosso amigo Azanias, né? Pastor Chico Henrique, então também já deixa a gente para baixo mesmo, e a gente tem recebido esse baque quase que diariamente, né, Hugo? Tem sido difícil para a nossa cidade conviver com tudo isso. Nós estamos precisando a população está precisando de boas notícias, a população está precisando de um horizonte, né? E a gente vê, infelizmente ainda, a gente passando a situação que está passando, o povo, em todos os aspectos, saúde, como eu falei, a questão mental, a financeira, que tem muita gente passando fome, tem muita gente passando necessidade. Então, assim, eu não entendo como é que as pessoas que defendem a economia, porque tem que olhar a economia, não defendem a vacinação, porque o caminho para a economia ser retomada é as pessoas estarem vacinadas, né? Infelizmente, só fala da Covid, só fala esses conceitos absurdos que eu não gosto nem de repetir aqui, quem realmente não passou por ela, né? E eu acho difícil hoje alguém não ter uma pessoa conhecida que não tenha sofrido
com a Covid, tenha sofrido uma perda, e mesmo assim as pessoas ficam, eu não sei como, eu não consigo entender a cabeça de quem não consegue enxergar a realidade, né? Enfim, eu nunca vi tantas pessoas conhecidas falecerem em nosso município, eu nunca vi tantas famílias sofrerem, eu nunca vi, assim, o que eu mais desejo é que a gente saia dessa situação. Então, a pessoa que defende a economia, a pessoa que defende, vamos dizer, há duas bandeiras, né? Defende a vida ou defende a economia. Mas se você não defender a vacina, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. É por isso que a gente precisa de vacina, vacina, vacina e mais vacina. Hugo, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana. E o Hugo vai voltar agora mensalmente, trazendo esses dados, informando a gente, nos ajudando a entender esse momento que nós estamos vivendo. A correria sempre muito grande. E o nosso amigo Hugo Lemos agora vai participar mensalmente, não é isso, Hugo? Vamos fechar os dados do mês e sempre que precisar, né, tomara que por bons números, a gente vai estar sempre de plantão, vai estar sempre atento, mas a vida está retomando e a gente precisa, né, tem alguns projetos que pararam antes da pandemia, né, e eles estão começando, a gente também tem que se planejar para que a vida comece a retomar, mas eu não quero deixar de fazer esse trabalho, que para mim é muito importante, para mim pessoalmente, e em nome dos meus pais também, que eles valorizavam muito, e eu não desejo que ninguém passe toda a dor que eu passei, por isso eu continuo levando essa bandeira até hoje, e agradeço demais a você, como sempre agradeci ao Sérgio, abrir esse espaço para que eu possa compartilhar esse estudo. E o espaço sempre estará aberto e não tenho nem palavras para lhe agradecer o quanto você soma aqui ao nosso projeto, ao programa sobretudo, e o quanto de vidas o que você ajudou a salvar com essas recomendações que você faz nessa segunda-feira, toda segunda-feira. E vai continuar trazendo esses números para a gente. Muito obrigado mesmo pela parceria de sempre. Você é nosso parceiraço aqui de todos esses projetos e pessoalmente também. Então, eu quero um bem danado e mensalmente vai estar aqui conosco, sempre trazendo esses números importantes. Um grande abraço, boa semana e a gente volta a se falar a qualquer hora. Grande abraço, tchau a todos. Motoquinha, estou ligado em vocês, hein? Presta atenção. Grande abraço e eu faço esse trabalho com a grande alegria. Valeu, grande Hugo. Obrigado pela participação de sempre. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV. Uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você.